Então, a próxima função é função sal orgânico. Então, de que forma é obtido um sal orgânico? Então, um sal orgânico é obtido quando um ácido carboxílico reage diretamente com uma base. Então, a base vai liberar a hidroxila dela, certo? E o ácido irá liberar o seu hidrogênio. Os dois vão se combinar, formar uma molécula de água e o metal, o cátion, que está ligado à hidroxila na base, vai se ligar ao oxigênio. Então, dessa forma, o ácido orgânico, em comparação com seu ácido carboxílico de origem, ele forma um composto iônico. Então, um ácido é um composto covalente e o sal orgânico vai ser um composto iônico. Se nós formos analisar o exemplo que eu coloquei aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui o ácido acético, que é o ácido etanoico, vai reagir com hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio ele vai liberar a hidroxila, que vai se combinar ao hidrogênio, formar uma molécula de água. E o sódio vai vir para o lugar do hidrogênio. Então, formará o sal orgânico, certo? Então, sais orgânicos são compostos iônicos. Por serem iônicos, eles não formam moléculas, eles formam aglomerados iônicos e são compostos extremamente polares. Consequentemente, a grande maioria deles é solúvel em meio aquoso. Sempre que eu tiver um sal orgânico, aonde a parte do ácido ela é originada de um ácido graxo, eu chamo esse sal orgânico de sabão. No sabão, eu sempre vou apresentar a parte hidrofóbica, que é a parte dos carbonos, e a parte hidrofílica, que é a do grupo funcional, que é a parte polar. Então, de uma maneira geral, nós iremos representar o sabão com a seguinte estrutura. Então, essa aqui é a parte apolar, que é a parte carbônica, e essa aqui é a parte hidrofílica, que é a parte polar, com o grupo funcional. Vamos supor que eu vá à praia e use bronzeador. Então, chega um momento que eu estou oleosa, né, com o bronzeador e tal, e eu vá usar um sabão para tirar essa oleosidade da minha pele. Então, como é que o sabão ele vai agir? Então, eu fiz aqui um aumento da mancha de óleo, certo? Que está na minha pele. Então, a mancha de óleo é essa aqui que está em azul. Aí eu vou esfregar sabão na minha pele. O sabão a gente viu anteriormente aqui que apresenta essa parte que é polar e a parte apolar. Então, a parte apolar, ela vai ficar virada para o meu óleo, tá certo? Da seguinte maneira. E a parte que é polar fica do lado de fora, formando como se fosse assim, como se fosse uma camada, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Quando eu jogar a água aqui, a água ela vai conseguir remover o meu óleo, que se eu não tivesse o sabão, eu não conseguiria tirar o óleo da minha pele. Mas se eu usei o sabão, ele é uma substância intermediária, porque ele vai interagir ao mesmo tempo com o óleo, que é apolar, e com a água, que é polar. Então, nós vamos agora fazer o comparativo de um sabão com um detergente. Então, o sabão, a gente viu que ele é um composto derivado de um ácido graxo.
O detergente, são esses dois exemplos aqui, não são derivados de ácidos graxos, ok? Eles são compostos sintéticos, cujas estruturas deles se assemelham à dos sabões. Ou seja, se assemelham à estrutura do sabão, ele vai apresentar o mesmo tipo de função. Só que os detergentes, de acordo com a sua finalização aqui, eles são divididos em detergentes aniônicos e os catiônicos. Então, o que é um detergente aniônico? É quando a parte orgânica está situada no ânion do composto. Então, olha só. Aqui, minha parte orgânica, ela está no ânion. Então, esse detergente aqui, ele é aniônico. Detergente aniônico. Se vocês repararem, ele não é um sal orgânico. Aqui, ó, ele é derivado de ácido sulfônico. É uma outra função, tá certo? Função ácido sulfônico é uma função sulfurada. Já esse de cima vai ser o detergente catiônico, quando a parte orgânica se encontra no cátion. Então, esse aqui é o detergente catiônico. Deixa eu botar aqui, detergente catiônico. E, nesse caso, ele é derivado de uma função chamada sal de amônio quaternário, tá certo? Então, o aniônico, ele é um sal de ácido sulfônico e esse aqui é um sal de amônio quaternário. Eles não são sabões. Sabão é qualquer composto que é oriundo de um ácido graxo, certo? E que ele é solúvel em meio aquoso. E como é que acontece a nomenclatura de um sal orgânico? A nomenclatura se dá na seguinte forma, certo? É a parte do ácido, é a mesma coisa que nós fizemos na função éster. Tira o ico e acrescenta ato. Então, nesse caso aqui, são 4 carbonos. Seria ácido butírico. Então, ficaria butirato de sódio, isso para a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial, ácido butanóico. Então, eu tiro o ico, acrescento o ato, fica butanoato. Então, esse é o butanoato de sódio, que é a nomenclatura oficial, e a usual, lembrando, ó, 4 carbonos, butírico. Então, tiro o ico, acrescento o ato. Butirato de sódio. Agora, no segundo exemplo, eu tenho aqui um carbono só, então é do ácido metanóico. Eu tiro o ico, acrescento o ato, fica metanoato de NH4, é o amônio. Então, metanoato de amônio. Ou então, vou lá para a nomenclatura usual. Fórmico. Nesse caso, se eu tirasse o ico, ficaria formato. É a única vez que eu não retiro o ico, eu só retiro o có. Fica formiato. Então, fica formiato. E nos outros todinhos eu tiro o ico, exceto no fórmico, certo? Formiato de amônio. Ok?